Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a formação do território brasileiro, tá? É quase uma aula de história, muito mais história que geografia, mas como eu sempre falo, né, a história e a geografia são irmãs, elas sempre andam juntas, não tem como estudar uma sem às vezes dar uma visitada na outra, né? Bom, o que acontece então, gente? Nós temos lá a história brasileira efetivamente registrada a partir do ano de 1500, que foi quando ocorreu a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Então, inicialmente, o objetivo dos portugueses era explorar o máximo possível o território. Eles buscavam inicialmente ouro, prata, pedras preciosas de um modo geral. Não encontrando isso logo de cara, eles começaram então a explorar alguns outros produtos disponíveis, tá? Então a gente tem aqui durante todo o século XVI, que foi ao longo de 1500 e alguma coisa, a partir de 1501 já era século XVI, de 1501 a 1600 era século XVI, tá? Então a gente tem os portugueses, né, chegando aqui na costa brasileira, especificamente aqui na região da Bahia, próximo ali a Porto Seguro, Cabralha, né, aquela região. Então é onde teve início a primeira região que foi que os portugueses chegaram, tá? Pessoal, antes de continuar, eu só quero falar uma coisa assim, ó. Os portugueses, eles se deram de cara aqui com a Mata Atlântica, que ocupa essa área verde aqui, tá? Na verdade, está mais completo. Essa aqui é a Mata Atlântica original, toda essa região em verde. O que acontece, gente? Mata Atlântica, ela é diferente de floresta amazônica, tá? Aqui a gente tem a parte da floresta amazônica dentro do território brasileiro. Ela se estende por outros países para cá, mas a gente está trabalhando só na questão do território brasileiro. Então, o que acontece? A gente tem um político que há pouco tempo ele fez um sobrevoo pela Amazônia para ver ali a época das queimadas, enfim, e ele disse que ficou impressionado com a Mata Atlântica que ele avistava lá de baixo, tá? Ele se confundiu. Mata Atlântica tá aqui é floresta amazônica, tá? Só um parênteses mesmo para enfim, momento fofoca. E aqui então a gente tem a parte da floresta amazônica que foi amplamente destruída com a ocupação dos portugueses e dos outros imigrantes ao longo dos anos, tá? Essa parte mais escura seria a mata, né, original, tá? E essa parte verde mais claro aqui, essa tonalidade de verde, representa o que restou da Mata Atlântica. Então percebam que realmente houve uma destruição muito grande. Por que destruíram, gente? Porque ao mesmo tempo, justamente essa região aqui é onde estão inúmeras capitais do Brasil. Então, muitas das grandes cidades brasileiras, a colonização brasileira, né, começou pelo litoral. Então, boa parte dessa região é ocupada por grandes cidades. E as cidades em si, elas têm uma dificuldade muito grande de manter a floresta original, a mata original, olha eu, né? Essa mata original, tá? Então, assim, eles destruíram para construir as cidades, para construir as casas, as fábricas, as ruas, né? E o que se preserva hoje em dia é mínimo. Muitas vezes algumas parques, algumas reservas, assim, mas ainda assim, do que sobrou é muito pouco, tá? Bom, vamos voltar lá para os portugueses, então, que eles chegaram aqui no Brasil. O que eles queriam inicialmente? Como eu já falei, ouro, prata, e eles não encontraram, mas eles encontraram algo que agradou muito, que era uma árvore muito cobiçada na Europa, que é essa aqui, é o pau-brasil. Tinha tanto dessa árvore, gente, tanto que o nome do nosso país é Brasil, tá? Por que ela era tão benquista, assim, né? Por que eles queriam tanto essa árvore? Porque, por vários motivos, ela tem o caule, a madeira dela é uma madeira muito boa, né? Eles fabricavam móveis e objetos de um modo geral. E um outro fator é que o pau-brasil, a madeira dela tem essa tonalidade avermelhada. Então ela era utilizada para tingir tecidos. Então isso fez com que ela fosse muito requisitada lá na Europa,
tá? Então eles pegaram muito do nosso pau-brasil aqui no nosso país. Com o tempo, eles passaram a não apenas extrair o que existia, no caso a árvore, né? Eles começaram também a plantar, começaram a cultivar alguns produtos. Um deles foi a cana-de-açúcar, que o nosso clima, o nosso solo era muito bom para plantar a cana-de-açúcar. A cana, ela é um tipo de produto que ela requer um local com mais calor, né? Um clima mais quente para poder se desenvolver. E na Europa eles não conseguiam plantar cana, eles retiravam o açúcar de um processo muito custoso e demorado, que era da beterraba, tá? Então eles viram aqui como um local para plantar cana-de-açúcar e eles plantaram muita cana-de-açúcar aqui no nosso território. Também plantaram tabaco. Com o tempo eles também plantaram algodão. Tem vários desses cultivos que eram essenciais para a economia deles, que foi sendo cultivado aqui no país, tá? Além desses produtos, né, a gente também teve a introdução da criação de gado aqui no nosso território. O gado ele era utilizado para inúmeras coisas, né? Para transporte, para alimentação, então eles retiravam ali o leite, comiam a carne, né? Então o gado foi essencial também para a economia aqui no nosso país e até para manter esses portugueses que vinham para cá, né? Que começavam a habitar aqui o nosso território, tá? Bom, foi durante o século XVI, pessoal, que teve início então as chamadas entradas. O que eram essas entradas? Eram expedições, né, oficiais do governo e que eles tinham objetivos assim muito específicos, tá? Eles queriam descobrir ouro e pedras, que era o objetivo inicial deles, né? Eles sempre quiseram a questão do ouro, sempre foi um objetivo maior. Eles também queriam escravizar indígenas que eles encontrassem na região. E eles acabavam então partindo da onde? De Porto Seguro, que fica aqui no sul da Bahia, né, em direção ao território, tá? Para o centro do território. Então aqui no mapa do Brasil a gente visualiza de onde eles inicialmente partiam, tá? Bom, o que mais que a gente tem agora? Com o passar dos anos, né, a gente tem aqui então os séculos 17 e séculos 18. Gente, os portugueses chegaram no Brasil em 1500, mas tem uma questão interessante. Antes da descoberta, né, efetiva do território brasileiro, já se imaginava a existência dessas terras aqui nessa região. Então eles já tinham descoberto a América do Norte antes disso, né? E portugueses e espanhóis, eles tinham feito um tratado chamado Tratado de Tordesilhas, lá no ano de 1494, 6 anos antes da efetiva descoberta do Brasil pelos portugueses. Então, o que eles determinaram? Eles traçaram uma linha imaginária, né? E determinaram que todas as terras que estivessem à direita daquela linha pertenceriam exclusivamente a Portugal, incluindo aqui o território que hoje pertence ao Brasil, né? A parte mais a leste. E o que estivesse à esquerda pertenceria então à Espanha, tá? Isso funcionou super bem até o século XVII. O que aconteceu no século XVII? Os portugueses que passaram a morar aqui no Brasil, os descendentes desses portugueses, né, os filhos desses portugueses, com o passar do tempo, eles começaram a ultrapassar essa linha do Tratado de Tordesilhas, ou seja, eles começaram a invadir o território que, teoricamente, pertencia à Espanha, tá? Então, eles foram explorando o território, foram descobrindo, então, coisas, né, produtos diferentes e coisas que eles poderiam explorar, e ao mesmo tempo eles foram dominando esse território, tá?
Uma curiosidade, gente, é que esse avanço para essas terras que pertenciam à Espanha, percebam aqui está o traçado do que hoje é o território brasileiro. Então, o quanto que pertencia à Espanha, né, que foi invadido pelos portugueses. E muito disso eles utilizaram o quê? O rio Amazonas, né? Através do rio Amazonas eles iam descobrindo novos territórios e nessa região aqui eles procuravam principalmente as chamadas drogas do sertão. O que são as drogas do sertão? Eram as especiarias, castanha, canela, né? Temperos de um modo geral, eram muito procurados nessa região aqui, tá? Aqui umas fotos, né, das especiarias que eram muito requisitadas, tá? Bom, o que acontece então? A gente tem durante esses séculos 17 e 18 a presença dos bandeirantes. Quem eram os bandeirantes? Os bandeirantes, eles eram colonos, os locais, né, as pessoas que já tinham se instalado aqui no nosso território, junto com alguns indígenas que já estavam ali integrados com esses colonos, né, que eles começaram então a desbravar o território. Eles entravam mata dentro, buscando o quê? Buscando riquezas que eles encontrassem, buscando aprisionar novos indígenas, né? E uma questão interessante em relação às rotas desses bandeirantes. Então, eles saíam da região de São Paulo e eles iam tanto para o norte quanto para o sul do país, tá? Aqui a gente tem uma representação, então, de um mapa mostrando alguns bandeirantes, né? O Fernão Dias Paz. Essa rota aqui é a que ele normalmente traçou, né? O Raposo Tavares são nomes conhecidos, né? Tem nomes de ruas homenageando esses bandeirantes. Então aqui, representando em vermelho, o Raposo Tavares. Manuel de Borba Gato, a número 3, que é essa linha em lilás, né? O Bartolomeu Bueno da Silva, o chamado Anhanguera, representado aqui por essa faixa de número 4, tá? Gente, nós estamos vivendo um período de uma grande conscientização histórica, né? Então, a gente procura fazer muitas coisas que antes eram até celebrados, festejados pelas pessoas, hoje a gente já começa a parar e repensar um pouco essas questões. Os bandeirantes, eles tiveram um papel muito importante na história do país, porque eles eram pessoas muito corajosas. Eles iam munidos de facão e entravam no mata, não sabia que tipo de tribo indígenas eles iam encontrar, eles não sabiam que animais ferozes eles iam encontrar, eles deram a cara a tapa e entravam. Só que eles também fizeram muito mal para a população que morava naquela região. Então a gente tem histórias assim bárbaras, né, de feitos por esses bandeirantes, tá? Então tem todo um movimento, né, de querer não mais cultuar os bandeirantes como foi feito até então. A gente tem inclusive uma emissora de televisão chamada Bandeirantes, né, uma homenagem a essas pessoas, tá? São Paulo, gente, tem muitos monumentos em homenagem a eles. Então aqui essa estátua ela é gigantesca, é um monumento de Borba Gato, fica em Marília, lá em São Paulo, tá? É realmente gigantesco. Observem ali, ó, tá os postes de luz para vocês terem uma noção, tá? Aqui tem um outro monumento também, é conhecido como Deixa que eu empurro, né? Ou Empurra, que tem várias pessoas. Tá localizada entre o Palácio 9 de Julho, que é onde ficam ali os deputados estaduais de São Paulo, e o Parque do Ibirapuera, tá? É um monumento bem grande, isso aqui de vez em quando aparece na televisão, esse monumento, tá? Então aqui, ó, simboliza uma expedição bandeirante, representada então por portugueses, negros, os mamelucos e os índios, né, puxando então uma canoa, que era uma embarcação utilizada naquela época para navegar pelos rios, tá? E por fim tem uma outra homenagem aqui feita ao Bartolomeu Bueno da Silva, mais conhecido como Anhanguera.
Tem até uma universidade, né, em São Paulo chamada Anhanguera. O que significa Anhanguera, gente? Significa espírito do mal. Para vocês verem que rica pessoa não devia ser esse anjo, né? Tá, então ele tem esse monumento, né, essa homenagem em frente ao MASP, tá? E não levem de surpresa, gente, se nos próximos anos não começarem a retirar essas estátuas e começarem a rever esses monumentos. Isso é um movimento mundial, né, de revisitar a própria história, tá? Bom, esses bandeirantes, gente, eles atuavam de diferentes formas, tá? Então, se tem diferentes tipos de bandeirismos. Aqui, a gente tem uma classificação de 3 diferentes tipos. O bandeirismo, ele também poderia ser chamado de sertanismo. Então, tem o sertanismo apresador, o sertanismo minerador e o sertanismo de contrato. Qual é a diferença entre um e outro? O sertanismo apresador, ele tinha o objetivo de buscar indígenas para vender como escravos, tá? O sertanismo minerador era aqueles que procuravam ouro e pedras preciosas também para lucrar em cima disso. Já o sertanismo de contrato eram aquelas pessoas contratadas para resgatar negros que eram escravos, né? Que tivessem fugido, para ir até os quilombos, que eram as povoações ali de escravos que tinham fugido, né? Que eles se abrigavam então nesses quilombos. Então eles também tinham o objetivo de capturar esses negros e destruir esses quilombos, tá? Então a gente tem essas 3 diferenças. Lembra que eu falei para vocês, tinham indígenas que estavam junto com os bandeirantes. Isso é comum na história, gente. Lá na África tinham negros que escravizavam outros negros, tá? Então é muito comum, é aquela história, né? O sonho do oprimido é ser o opressor. Já ouviram isso? Né? Então o cara, ele não se identificava como um indígena, apesar de ser, tá? Tá, então a gente tem, o início do século XIX, então com novos produtos, né, novas fontes de renda, trabalhando aqui no nosso território, tá? Então a gente tem outros cultivos, um deles é o cacau, no sul da Bahia. Até hoje é cultivado cacau lá no sul da Bahia. Do cacau a gente extrai então o efeito dele, né, que é feito chocolate. Muito do que era cultivado, o objetivo sempre foi o objetivo exportar, né, e principalmente para a região da Europa. São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem então o cultivo do café, a economia do café. Isso a gente vai trabalhar mais quando for trabalhar a formação da população brasileira, mas é bem interessante analisar o seguinte. São Leopoldo, né, a nossa cidade, ela é uma cidade que é o berço da cultura alemã no Brasil inteiro, é uma cidade símbolo do Brasil, tá? Então foi o primeiro local que vieram os imigrantes com o objetivo de morar, né, de ocupar as terras, foi São Leopoldo, tá? Em São Paulo e aquela região ali do Rio, ali foi muito, principalmente São Paulo, foi muito italiano para lá, para trabalhar com essa questão do café. Tá? E o governo brasileiro incentivava a vinda desses imigrantes, tá? Quando a gente trabalhar a população, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. Então aqui a gente tem algumas imagens, né? Aqui imagens mais atuais do pessoal recolhendo então o café, né? E aqui imagens antigas lá dos imigrantes que vieram para cá e estavam então trabalhando ali nas lavouras do café, tá? Outra imagem antiga também, né, mostrando então essa população imigrante e dando uma outra dimensão para o nosso território, né, e também para os objetivos do país, né? A gente deixou de ser um território em que apenas se explorava e sugava o que podia e mandava para a Europa e passou a ser um território realmente ocupado, né, por pessoas que tinham o objetivo de fazer essa região crescer e prosperar, tá? Ao mesmo tempo, na região da Amazônia, a gente tem a extração do látex, né? Com ele, então, se fabrica a borracha.
E então durante muitos anos a Amazônia então teve essa economia que deu um crescimento muito grande lá para aquela região. O primeiro teatro brasileiro é lá daquela, se bem que há controvérsias, né? Pelotas briga por essa questão de ser o primeiro teatro do país. Mas a região da Amazônia lá tinham grandes cidades, né? A história mostra que foi uma região que cresceu muito em função dessa extração do látex, tá? Com o tempo, a Ásia passou a produzir essas seringueiras e a economia daquela região ali meio que entrou em declínio, certo? Isso também a gente vai trabalhar com mais calma mais pra frente. Aqui eu tenho então uma representação, né, do território brasileiro. Então lá inicialmente o que pertencia aos portugueses. Com o tempo esse território foi ampliando, né, em relação para a região que pertencia à Espanha. E aí, através de alguns acordos e alguns tratados, o território brasileiro ele foi chegando até essa formação atual, tá? Da faixa de fronteira, pessoal, que se vocês observarem assim, ó, dessa faixa aqui, que divide o nosso país do restante, em 1904 a gente atingiu a nossa forma plena, né? A nossa forma atual. Tá? O que nós temos depois disso é algumas modificações internas de alguns estados que surgiram, né? Outros que se dividiram, enfim, tá? E uma questão interessante é que, se vocês observarem aqui na América do Sul, praticamente todos os outros países falam o espanhol, com raras exceções, né? Mas a maior parte deles falam o espanhol, e o Brasil é o único que fala português, justamente em função dessa formação do território, dessa ocupação e colonização, tá? Bom, século XX, gente, foi um século que o Brasil economicamente cresceu muito. Na década de 30 ali começaram a surgir as primeiras indústrias. Elas tiveram ali um grande crescimento a partir da década de 50 e principalmente a partir da década de 70, né? O que a gente pode destacar também? Em 1960, a gente tem então a inauguração da capital em Brasília, né? Até então a capital tinha passado por alguns lugares. Antes de 1960 ela ficava no Rio de Janeiro. E o Juscelino Kubitschek, né, o JK, que foi esse senhor aqui, ele foi o presidente do Brasil, né? Ele cumpriu uma promessa que existia com os povos, principalmente da região norte e da região centro-oeste. O que acontecia, gente? Como eu falei, a colonização toda ela teve início pelo litoral. Então, toda essa região aqui, ela era muito bem abastecida de produtos, né, de população mesmo, as pessoas moravam em uma grande quantidade nessas regiões. Já em relação à região centro-oeste e à região norte, já era mais difícil, porque não tinha rodovias adequadas, não tinha transporte adequado. Então, às vezes, uma pessoa que estava lá no Amazonas, que comprava alguma coisa de São Paulo, levava 4 meses para esse produto chegar. Então imagina, era muito difícil. E existia uma promessa muito antiga de transferir a capital que estava no Rio de Janeiro para essa região de Brasília, porque eles acreditavam que se o centro administrativo do país passasse a ser numa região mais central, né, automaticamente essas outras regiões elas teriam mais facilidade de contato com o restante do Brasil. Então o Juscelino fez isso, ele construiu Brasília do zero. Lá era um descampado brabo, não tinha nada, né? E ele construiu toda essa estrutura e essa grande cidade, né? Que hoje é Brasília, tá? Bom, pessoal, acredito que era isso, né? Sobre a formação do território. Quem tiver interesse, tem um monte de vídeo na internet, né? Hoje em dia o YouTube aí tem muito conteúdo bom sendo divulgado na internet, então recomendo vocês darem uma pesquisada. Tem livros, tem muitos livros tratando sobre isso também, tá? E é muito legal a gente conhecer um pouquinho a nossa história, até para entender, né, o porquê de algumas coisas, porque que nós temos o pensamento que temos hoje e somos da maneira como somos, tá?
Qualquer coisa, gente, eu fico à disposição de vocês. Podem me procurar, mandar e-mail, WhatsApp, estou sempre à disposição, tá bom? Encontro vocês, então, no próximo vídeo. Beijo, até!